Olá a todos, vocês estão bom? Conceito da física explica como sonda da NASA pode encostar no Sol. Tá na mão, tá no ar. Nós vamos falar aqui sobre essa matéria. A NASA lançou a aeronave espacial em 2018 para entender melhor como funciona a coroa solar. Se aproximar do Sol, um astro que pode chegar a uma temperatura de 15 milhões Celsius, é muita coisa, né? Pode parecer uma ideia impossível, mas pela primeira vez na história, uma nave tocou, entre aspas aqui, o Sol. O fato aconteceu no último mês, quando a NASA informou que a sonda Parker Solar Probe entrou na camada mais externa da atmosfera solar e coletou amostras de partículas e campos magnéticos. O acontecimento superou as expectativas dos cientistas e pode ajudar a compreender a evolução do Sol e seus impactos sobre o sistema solar, diz a matéria. Continuando aqui, entenda a missão da NASA para explorar o Sol. Como vai ser isso? Lançada em 2018, a sonda estava a 13 milhões de quilômetros do centro do Sol quando entrou pela primeira vez na atmosfera solar e a 6,1 milhões de quilômetros da superfície solar. Pode parecer uma distância muito grande, mas para se ter uma ideia, a distância do Sol até a Terra é de 149,6 milhões de quilômetros. A nave foi lançada ao espaço em 2018 e busca entender melhor a coroa, a camada mais externa do Sol que se estende por milhões de quilômetros, transformando-se no vento solar. Durante a missão, a nave espacial mergulhou para dentro e para fora da coroa algumas vezes e vai continuar se aproximando até a sua órbita final em 2025, até o final de 2025. O objetivo da missão é entender melhor o clima espacial e como as partículas aceleradas pelo Sol afetam a vida no sistema solar. Realmente, o Sol sempre foi um grande mistério para a gente, né? Essa bola aí de calor sempre foi um mistério, né? Há suas divergências do pessoal da Terra plana e o pessoal da ciência tradicional, né, comum. E eu, lembrando novamente, eu gosto de ouvir os dois lados, os debates, as coisas. Eu sei que a ciência está muito avançada mesmo, muita tecnologia, muitos testes, coisas comprovadas, né, das suas ações. Mas eu gosto de ouvir a galera da Terra plana. Eu acho que democraticamente as ideias devem ser ouvidas, né, os dois lados, ver o que tem a falar, a compreensão de cada um acerca disso. Eu gosto de ouvir os dois lados porque tem uma galera assim inteligentes, extrapolam de ambos os lados, mas são galeras que gostam de estudar, né? São autodidatos que gostam de estudar. Mas vamos lá. O que é vento solar? Diz aqui o título da matéria. Subtítulo. Toda a missão realizada pela sonda está girando em torno de entender melhor a origem do vento solar e como ele é aquecido e acelerado através do espaço. Mas afinal, o que é o vento solar? O vento solar é um fluxo contínuo de partículas carregadas. Então, o vento solar é um fluxo contínuo de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons, que são emitidos pela coroa solar e se espalham pelo espaço. Essas partículas viajam a velocidades que podem variar entre 300 a 800 km por segundo, com variações dependendo da atividade do Sol. Acontece que essas partículas elas podem afetar as atividades na Terra, desde os satélites até as telecomunicações. Com a ajuda das imagens captadas pela sonda durante a missão, os cientistas descobriram que os ventos solares representam, que estava no singular, descobriram que o vento solar representa, na verdade, dois fenômenos. Os ventos solares rápidos e lentos, que se originam em diferentes regiões da coroa solar, e o vento rápido pode ultrapassar a velocidade de 1,6 milhão de km a hora e se origina na superfície visível do Sol. Já o lento, ainda pouco compreendido, viaja a metade da velocidade. É esse vento que pode interferir nos sistemas de comunicação da Terra. Mas os cientistas ainda precisam se aprofundar nos estudos para entender o porquê. Por que a sonda da NASA não derrete?
Aí agora é o que eu queria entender. Por que ela não derrete? Ela viaja entre essa coisa aquecida do Sol, para lá e para cá, entrando e saindo. Nós queremos entender. Vamos entender agora. Para entender o porquê a sonda não derrete tão próxima da coroa solar, é importante entender o conceito de temperatura. Temperatura é uma grandeza física que mede a energia cinética média do quão rápido as partículas estão se mexendo. Já o calor é a quantidade de energia que está sendo transferida para algum objeto. A coroa do Sol é muito quente em termos de temperatura porque as partículas lá se movem super rápido, mas a coroa apresenta uma densidade muito baixa, ou seja, tem pouquíssimas partículas. Como tem poucas partículas para esbarrar na espaçonave, a quantidade de calor que chega até ela é pequena. Por essa razão e algumas outras, a nave consegue resistir às temperaturas próximas ao Sol. Tá aí a explicação. Para comparar, pense dessa forma aqui, ó. É como colocar a mão dentro de um forno bem quente versus colocar a mão na água fervendo de uma panela. O forno pode ter o ar a 200 graus Celsius e a água 100 graus Celsius. Mas a água esquenta muito mais sua mão porque é mais densa, tem muito mais partículas encostando na sua pele e transferindo energia. Então as duas podem estar basicamente nas mesmas temperaturas ou uma está mais baixa, mas o que interfere aí, pelo que entendemos, é a quantidade de partículas que tem nesse calor, entendeu? O ar quente do forno tem menos partículas, então esquenta menos, entendeu? Ele está quente, ele está super quente, ele está a 200 graus Celsius, porém como ele tem menos partículas ali naquele ar, ali naquele espaço, ele esquenta menos sua mão. Aí, mesmo sendo mais quente na temperatura. Então, aí a água está menos quente, né, digamos assim, ela está a 100 graus Celsius, mas se você triscar, ela já te queima muito mais, porque ela tem muito mais partículas naquela água, né? Mais do que o calor. É compreensível que, né? Como a sonda consegue encostar na camada externa da atmosfera solar? Vamos entender. Se o Sol é tão quente quanto dizem por aí, como a sonda da NASA conseguiu encostar na camada mais externa do astro? Tecnologia. A Parker Solar Probe foi projetada com escudo térmico de alta resistência feito de um composto de carbono capaz de resistir a temperaturas extremas. Só fazendo aqui uma adenda aqui, pessoal, é o seguinte, tem muita gente que vai questionar isso aqui, falar, não existe e tal, para encostar no Sol, esse escudo térmico. Vocês têm que lembrar um detalhe muito interessante. Não tem aquelas roupas que os pessoal que trabalha na rede elétrica usam? Você vê que aquelas luvas, você vê que essa tecnologia ela é possível, cara. Eles usam aquelas luvas ali que protegem, não sei o termo, o nome, que, né, eu sou leigo no assunto, então, que protegem as mãos quando vão encostar naquela rede elétrica. Você vê que aquele raio elétrico, né? Não sei se é assim que se diz, aquele raio elétrico, ele se externa do fio e encosta na mão da pessoa. E ele não toma choque, porque ele está com aquela luva. Então nós vemos que isso é tecnologia que a gente conhece, hein? Que a gente tem acesso. A NASA possivelmente tem tecnologias que elas não divulgam, que são ocultas ali, que são de segredo de Estado, elas têm tecnologia, cara. Então você raciocina e compara, né? Pô, se tem aí conhecido de uso normal, luva que o cara pode encostar numa rede elétrica de altíssima tensão, pô, vamos considerar que eles têm realmente um escudo, eles conseguem produzir um escudo térmico aí feito de carbono para se proteger dos raios solares, tá ligado? Daquela força do calor, de temperaturas altíssimas. Então, é possível, a tecnologia realmente é avançadíssima. Vamos continuar aqui na matéria. A Parker Solar Probe foi projetada com escudo térmico, isso aqui eu li, feito de um composto de carbono capaz de resistir a temperaturas extremas. Além disso, apesar da alta temperatura, a sonda recebe pouca energia térmica na coroa devido à baixa densidade do plasma. Foi aquilo que a gente leu anteriormente, compreendendo a quantidade de partículas no calor. A espaçonave resistiu a temperaturas de mais de 1000 Celsius durante a manobra. Para registrar a missão e coletar os materiais, a sonda da NASA é equipada com 4 Wide Field Imaging for
Solar Probe. Eu tô tentando arrastar o inglês aqui. Tô estudando, sou um aprendiz e tô tentando fazer o sotaque. Ai, um instrumento resistente, se tiver um professor de inglês aí que queira me dar aulas gratuitas, eu agradecerei. Um instrumento resistente à radiação que funciona como um telescópio e que tira fotos da coroa solar e da heliosfera interna. Então tá aí, muito curioso. A sonda da NASA tá conseguindo já ter acesso ao Sol. É muito curioso, é muito interessante, né? São mistérios aí. Tecnologia. É legal ver isso, é legal saber que isso está acontecendo, avança muito a tecnologia. E possivelmente com inteligência artificial que eles usam deve ser avançadíssima para coletar, para identificar compostos, não sei, alguma coisa assim parecida, né? Vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Então, mas é legal saber que a humanidade está super avançada, né? Falta humanamente, socialmente fazer isso, mas tecnologicamente é muito interessante. Pessoal, agradecido aí por ter ficado até o final, quem ficou até o final. Se você está gostando do conteúdo, curte aí, ajuda, né? Tô começando o canal é simples e eu preciso muito da gentileza de vocês para estar alavancando esse projeto aqui, tá bom? Trazendo notícias rápidas, curiosidades, para que a gente possa ficar informado aí do que está acontecendo no mundo. Obrigado a todos.